Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Acho que agora eu entrei na sintonia correta, né, da revolta, né, ou de como abordar um tema de conspiração séria. Né, porque hoje você vê nos canais de conspiração, a galera se dedica muito, por exemplo, a falar do anticristo. Tem toda uma mística, todo um apelo sensacionalista, né, de alguns canais que ficam toda hora nomeando qual é o anticristo do momento. Qual é o anticristo modinho? Ah, é o Macron, agora é o Putin, né? Ah, é o Lula, é o Chaves, né? É o Maduro. É assim, eles ficam, né, querendo atrair a sua atenção, porque eles apontam que existe uma agenda da nova ordem mundial, e por trás dela tem um anticristo, né, cultos satânicos e tal. Cara, é isso que me incomoda, a forma como eles abordam temas sérios, né, como essa agenda da nova ordem mundial, temas de conspirações nos bastidores do poder, de state americano, né, o debate ali, né, os conflitos entre facções do Estado Profundo, né, e o cara fica aqui falando pra vocês, não, é porque vai ter uma marca da besta que vai vir através de uma vacina e vai nascer um chifre no meio da sua testa. Pô, é isso, cara. E aí o cara faz um vídeo, faz uma capa e fica falando com você sobre isso, não, é que os reptilianos, é que os Anunnaki. Cara, vamos falar de conspiração de jeito sério? Vamos falar de pessoas realmente que praticam a agenda da nova ordem mundial? Não que esses soldadinhos, né, operários que a gente vê por aqui, não participem de alguma seita secreta, né, de algum movimento ligado a isso. Não, eles são servos deles. Eles são operários da agenda da nova ordem mundial. Mas tem gente que é muito mais importante, que realmente manipula o processo, que está por trás dessa agenda. Que poderia ser sim considerado um anticristo, mas não, prefiro falar dos reptilianos. Vou falar do Macron, né, que o Macron, né, tem um olho que se assemelha a um extraterrestre. Ah, puta que pariu, mano. Galera, falando sério, eu gravei um vídeo, né, nesses meus últimos conteúdos, onde eu estava explanando, né, mais algumas observações sobre as manobras golpistas do atual governo brasileiro, ali, liderado ali pelo Bisonho, né, o Bolsonaro, e que tem claras intenções de dar um golpe, porque não quer aceitar uma derrota nas eleições. É um péssimo governante, ele é burro, ele é ignorante, mas ele é maldoso. E ele sabe que, como ele é criminoso, além de tudo isso, né, ao sair da cadeira de presidente, ele pode ser preso. Então, cara, no desespero, até um golpe, né, vale. E ele está se aliando de pessoas que podem sim ter interesse em dar um golpe. O Bolsonaro pode não ter capacidade, liderança, né, sabe, o discernimento intelectual para produzir um golpe, não, mas tem gente perto dele que também está preocupada em sair do poder, como alguns generais e algumas autoridades, né, que atuam aí por interesses externos. Esses conseguem manobrar um golpe. Tá? Generais corruptos aí que estão na farra do kit gay, churrasco, cerveja, né, e putaria, né, eles não querem perder isso daí. Sabe, influenciadores externos são pagos para manipular a opinião pública, não querem perder essa boquinha de receber a grana. E tem sim agentes, né, que trabalham para forças externas, né, que estão operando aqui no Brasil porque eles têm interesse no resultado de quem governa e como vai ser a agenda política do país. O que eles podem tomar, roubar da gente, né, de maneira legal. Então esses deveriam preocupar você, esses deveriam chamar sua atenção. Então quando eu falei, né, da manobra de golpe do Bolsonaro, ao final eu citei que a CIA tinha feito uma visita, né, ao governo Bolsonaro, né, e depois vazou aí na imprensa, né, de maneira conveniente, né, de que a CIA estaria puxando a orelha do Bolsonaro para ele não dar um golpe no Brasil. Logo a CIA, com todo o seu DNA golpista, né, tanto quanto os militares brasileiros. Todo mundo ali gosta das manobras de golpe. A CIA é uma máquina de golpe. E você acha que ela veio alertar o Brasil, né, para o Bolsonaro não dar um golpe. Se liga, cara. Se liga. Daqui a pouco tem esquerdista aí, legítimo, acreditando que a CIA está a favor, né, da democracia. Para. Eles usam a democracia para dar os golpes deles. Né? E também citei um outro nome no final do vídeo, que foi o de Victoria Nuland. Infelizmente não é um nome que a galera reconheça como importante. Como uma autoridade que mereça atenção. Como uma manipuladora de golpe, de conspirações, de agenda da nova ordem mundial. Não. É mais bonito falar do anticristo lá do Putin, do que falar de Victoria Nuland. E todo o papel que ela vem representando nesses últimos anos,
né, nas conspirações mundiais, né, que realmente definem o futuro do mundo, ou o atual presente com caos, né, e a galera simplesmente ignora. Não, é mais fácil falar do Papa, que o Papa fez um gesto Illuminati. Sabe? A galera não se importa no que realmente importa. E eles passam isso pra você e você engole. Eu não sei quem é a Victoria Nuland. Quem é essa mulher? Do que você está falando? Ela visitou o Brasil, no mesmo contexto. Cenário de manobras de golpe por parte do governo, e ela veio ao Brasil, né, fazer turismo. Sei lá, fazer uma entrevista. Cara, se você souber quem é Victoria Nuland, você jamais vai achar que foi uma coincidência, que é uma visita nada a ver, que você está criando conspirações. Não. Ela é a conspiração. Victoria Nuland, para começar aqui, grava bem esse nome, que eu vou repetir algumas vezes aqui. Ela é um daqueles nomes que representa, né, o Deep State norte-americano. Talvez seja a versão de Estado Profundo, mais clássica, mais poderosa que existe hoje, operando. Ela controla, o governo dos Estados Unidos. Então não importa qual presidente esteja no poder. Não importa de que partido, se republicano ou democrata, ele vem. A agenda dos presidentes norte-americanos é uma só. Como ele vai chegar ao poder, o discurso, as promessas, isso aí não importa para o Deep State norte-americano. O que importa é se o cara vai chegar ao poder e vai arcar com os compromissos que ele fez quando jurou que queria ser presidente dos Estados Unidos e ia respeitar essa ordem interna. Porque é só assim que o cara chega ao poder. Não é só nos Estados Unidos não, tá? Em qualquer país do mundo, inclusive o Brasil, os candidatos, na maioria das vezes, que ganham as eleições, eles têm compromissos com grupos secretos que jamais permitiriam que eles ganhassem a eleição ou ficassem no poder se você não honrar esses compromissos, não honrar essa agenda, esses acordos. E isso nos Estados Unidos é algo assim, prioritário para o cara ser presidente lá. Ou você vai estar de acordo com a agenda ou você não vai ser presidente. Talvez seja até assassinado, em casos mais extremos. Mas em geral eles manipulam o resultado da eleição para colocar quem eles consideram que é mais adepto, mais adequado ao momento para continuar a implantação dessa agenda que nunca enfrentou nenhum tipo de abalo, de obstáculo, não. Dentro dos Estados Unidos, dentro da estrutura de poder norte-americana, tem um grupo que controla tudo. E essa Victoria Nuland é uma das autoridades que representam essas facções do Estado Profundo, do Deep State norte-americano. Ela é casada, só a título de informação, de contexto, ela é casada com um empresário ligado ao tal do Complexo Militar Industrial norte-americano. Para quem sabe de conspirações, sabe que eles mandam muito no Deep State de lá. O Estado Profundo norte-americano, o verdadeiro poder que governa os Estados Unidos, tem muito em débito ali, em sustento, com esse complexo militar industrial. A máquina de guerra norte-americana. É uma máquina de guerra poderosa, é uma máquina de guerra que traz muito retorno em poder para quem a controla, no caso o governo, ou na verdade é controlada por ele, no caso esse complexo industrial militar. Ele tem muito recurso para controlar, inclusive, os presidentes, mas é uma máquina insaciável, sabe? É um monstro. Então ele precisa ser alimentado constantemente, continuamente, que é o que sustenta o poder norte-americano. Só fica na liderança do mundo saqueando recursos de outros países, de outras nações, interferindo nas democracias locais para colocar fantoches nos locais estratégicos para eles, ou simplesmente provocando guerras para vender armas. Ou seja, eles fabricam os conflitos, fabricam as guerras para vender as armas que eles fabricaram. Então é muita grana, cara, e muita grana significa muito poder. E essa Victoria Nuland é casada com um empresário ligado a esse grupo. E você sabe que esses casamentos muitas vezes são arranjados, é só uma questão de conveniência. Eu preciso de você com esse aqui, porque já tem um contato, você vai estar dentro das reuniões, vai estar dentro dos processos e dos acordos. Se acontecer alguma coisa com esse cara aqui, você já assume o poder, o papel dele, a cadeira, a caneta, os contratos. É conveniente eles se juntarem. Então a Victoria Nuland, ela tem trânsito livre no Deep State norte-americano. Ela passou por vários governos norte-americanos.
E você vai até entender que tem um certo conflito, porque, pô, peraí, ela estava no governo, né, digamos, do Bill Clinton, depois ela esteve com o Obama, depois ela esteve com o Trump, seria uma oposição, seria o oposto. Agora ela está com o Biden, né? Peraí. Pois é, cara, o Deep State é isso. Está por trás de todos os governos, de todas as autoridades públicas. Só que eles mesmos não são públicos. E essa Victoria Nuland seria, né, uma espécie de autoridade de acesso. Tem trânsito livre ali. Ela seria um dos poucos que acaba se expondo, colocando a cara, assumindo cargos. Mas ainda assim representa nesse grupo oculto que prefere não se expor. Então você já vai entendendo que ela é importante nesse submundo aí das conspirações. Essa Victoria Nuland, por exemplo, talvez representando os interesses dessa máquina de guerra norte-americana, ela esteve por trás, né, das conspirações que levaram, né, às últimas, né, acho que 2 grandes expansões da OTAN, por exemplo. Dentro daquele cenário que eu falei para vocês, onde a máquina de guerra norte-americana, ela precisa vender armas, então ela precisa vender o terror, fabricar os conflitos, fabricar essas guerras artificialmente, provocando, né, ali o atrito, a tensão, para depois justificar eles venderem armas à vontade. Emprestarem dinheiro, fazerem promessas, intervirem diretamente quando é interesse deles. No caso da OTAN, a OTAN é exatamente isso, cara. Eu acho que a principal ferramenta de alimento para esse complexo industrial militar norte-americano é a OTAN. Todo membro da OTAN assume o compromisso de comprar armas, né, dos Estados Unidos. Tem lá, acho que deve ter algum contrato oculto onde eles têm que comprar um certo valor de armas anualmente, né, ou periodicamente. E muitas vezes é interessante, né, para o líder desses membros da OTAN, o líder do momento ali, o presidente, o primeiro-ministro do momento ali, né, participar da OTAN, porque a OTAN seduz muito bem, né, essa elite, né, com a questão do poder do capitalismo. O capitalismo dá vantagens para quem está lá em cima, né? Se dane quem está lá embaixo. E você sabe que lideranças, né, desses países, né, estão lá em cima. Estão dentro desse seleto grupo. Então eles têm vantagens de estar lá. Eles vão continuar lá. É uma garantia de que eles vão continuar participando da elite. Então eles fazem, né, todo um processo de manipulação da opinião da massa da qual ele lidera, né, para convencer o seu povo, o seu público, né, a aceitar, por exemplo, a entrar na OTAN. Não, né, entrar na OTAN é uma garantia de que se a gente for atacado, né, vai ter uma defesa e tal. Não, você entrar na OTAN é isso, cara. É comprar arma dos Estados Unidos, é deixar os Estados Unidos instalar uma base militar dentro das suas fronteiras, é os Estados Unidos usar, né, a posição ali estratégica do seu país para provocar, no caso, né, o principal alvo deles hoje, que é a Rússia. Isso é a OTAN, que vem, né, trabalhando dessa forma, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando ela foi criada. Ela foi criada para conter a expansão, né, do regime comunista, que era a União Soviética na época. Então vamos criar a OTAN, né, os países da Europa estão todos destruídos, né, aquela miséria, aquela bagunça. Os Estados Unidos, um belo de um oportunista, né, que viu a situação da Segunda Guerra Mundial, entrou, se tornou a liderança que é hoje, a potência que é hoje depois da Segunda Guerra Mundial, né, porque saqueou, dividiu os espólios, no caso com a União Soviética, né, enquanto isso estava todo mundo na miséria, destruído. Depois ele vem e oferece para esses países destruídos, né, pela guerra ali na Europa, né, uma proteção. Olha, eu vendo as armas para vocês, eu protejo vocês, eu tenho bomba atômica e tudo. Então muita gente foi aderindo à OTAN. E eles sabiam que a invenção da OTAN era para conter a União Soviética. E por quê? Porque dentro da estrutura de poder norte-americana ali está o capitalismo. Capitalismo nada mais é do que concentração de recursos, tá? E quanto mais pessoas concentram recursos, mais gente está pobre do outro lado, lá na miséria do outro lado. São 2 pontas diferentes ali. E quanto mais se concentra recursos, cria a situação de cada vez menos pessoas controlam mais recursos. E do outro lado, cada vez mais pessoas estão sem esses recursos. Então elas se tornam desesperadas, vulneráveis, né, e são mais facilmente exploradas por quem tem os recursos. Esse é o esquema, o ciclo do capitalismo. Só que o capitalismo tem uma falha. Né? Por exemplo, ele não aceita, ele não pode tolerar um regime alternativo, porque senão a massa vai perceber que, opa, nesse regime capitalista aqui,
Eu não sou capitalista porque eu não tenho dinheiro. Eu sou só massa de exploração. Massa de manobra. Eu sou um miserável na ponta, eu não sou elite. Tem algum regime alternativo onde eu não sou tão miserável assim? Onde sobra um pouquinho para mim? Tem ali, né, uma versão do socialismo, né, um regime democrático diferenciado e tal. Não estou falando que o comunismo, o socialismo ou outro regime seja melhor do que o capitalismo, mas a pessoa ali no desespero do capitalismo, ali na miséria, ela vai recorrer a um regime alternativo. Então o capitalismo ele não pode, porque senão a galera, a massa miserável, vai começar a fugir do capitalismo, vai derrubar o sistema, a estrutura perfeita deles. O pessoal vai começar a pedir outro regime, outra alternativa. Então o capitalismo, ele, por não tolerar naturalmente concorrência, por medo de ser destruído, eles atacam, sufocam, sabotam outros regimes. Então esse foi o conflito com os comunistas da União Soviética, que tinham uma proposta talvez diferenciada. Ao invés de concentrar os recursos, o controle pelo poder no empresário, na elite que tem dinheiro, eles queriam concentrar esse poder, por exemplo, no governo. Então a gente até fala de a ditadura nesses países comunistas. Na verdade, você vai perceber que esses países que adotam essas ditaduras, muitas vezes é só uma forma, um mecanismo de defesa contra a intervenção do próprio capitalismo, que manobra, por exemplo, o resultado de eleições. Vem com dinheiro e compra o resultado da eleição. Então muitos países abrem mão dessa eleição, abrem mão do processo democrático, porque eles sabem que isso é manipulável. Então surgem os ditadores, como você vê o Putin na Rússia hoje. Porque senão os Estados Unidos já tinha patrocinado uma eleição para colocar um fantoche qualquer numa manobra eleitoreira lá dentro da Rússia. Então Putin não vai permitir isso, o Xi Jinping lá da China não vai permitir isso, em Cuba eles não permitem, na Venezuela eles também recorrem a essa estratégia. Enquanto o processo democrático for tão manipulável pela grana, eles não vão abrir mão do poder, correndo o risco de perder toda lá a sua agenda, toda lá a sua construção de programa, a sua oposição ao capitalismo. Então a OTAN foi criada com base nesse conflito. Então eles não poderiam tolerar um regime alternativo. Então, vão construir bases militares, tem uma esfera de influência sobre esses países que cercam a Rússia, a ponto de sufocá-los. Tanto é que eles acabaram com a União Soviética. Teve o colapso da União Soviética, depois se tornou só a mãe Rússia. E aí sim a Rússia acabou criando uma economia forte, local, vendendo as suas estatais para mega milionários do petróleo e de minério que existe ali na região. Que depois o Putin usou o dinheiro da KGB para matar alguns, tomar de outros, e se tornar o ditador que é hoje, assumindo o comando da Rússia. Isso aí é outra história, o surgimento da Rússia. Mas o conflito é esse, a OTAN é isso, cara. Então, das últimas grandes expansões da OTAN, que não deveria nem existir mais quando a União Soviética acaba, porque se ela foi criada para conter a União Soviética e a União Soviética acaba, então a OTAN tem que acabar também, concorda? Mas aí a OTAN não acaba, na verdade ela avança, ela começa a regimentar mais membros para sufocar cada vez mais a Rússia, tomar ali os seus recursos e destituir na disputa pelo mundo de um adversário forte. Essa é a ideia dos americanos. Não ter concorrência. Então eles vão colocando cada vez mais membros. Esses membros sim têm uma clara intenção de sufocar adversários, como no caso a Rússia. Então as duas últimas grandes expansões da OTAN tiveram a participação de pessoas ligadas ao Deep State norte-americano e essa agenda de dominação mundial. E essa Victoria Nuland estava lá, independente de quem era o presidente na época. Ela estava presente nas duas grandes expansões da OTAN, que realmente provocaram hoje o conflito com a Rússia. A proposta para a Ucrânia entrar para a OTAN foi a gota d'água para o Putin, além de outros eventos que estavam acontecendo ali. Então o Putin falou, chega, vocês querem acabar com a Rússia, não posso permitir. Então ele reagiu. Talvez seja até uma reação que os Estados Unidos até queriam, provocar essa guerra, para gerar esse conflito, as sanções, as intervenções, vender armas e tal. Mas, voltando a Victoria Nuland, é isso, cara. Ela esteve por trás não só dessas expansões da OTAN, para preservar essa agenda interna, como, por exemplo, de revoluções, que são aquelas guerras híbridas patrocinadas pelos americanos, onde eles vêm e bancam rebeldes para destituir um governo, que seria
desfavorável aos interesses deles, e aí elegeu um fantoche, manobrando o resultado eleitoral, o processo de sucessão. Então você vai ver que teve lá as revoluções, se eu não me engano, eram revoluções coloridas, né, que eu acho que era Sérvia, Geórgia, e mais um país, acho que até a Ucrânia passou pelo processo em 2004, e houve até uma intervenção russa, né, no evento, assim como ocorreu também na Geórgia, onde os Estados Unidos patrocinavam rebeldes de um lado, e existiam rebeldes do outro patrocinados, né, pelos russos. Kosovo, por exemplo, foi vítima de ataques covardes da OTAN com mísseis, né, alimentados de urânio. O solo da região atacada pela OTAN até hoje é contaminado, lá em Kosovo. Então, cara, é bem grave a situação ali. A OTAN trabalha para alimentar essa máquina de guerra a serviço dos Estados Unidos. E essa Victor Nunes esteve pessoalmente agindo nos bastidores, né, para criar esses conflitos, para tomar o poder nesses países, para gerar os confrontos, né, ou quebrar a esfera de influência russa, para prejudicar a economia deles, o poder de influência deles. Essa mesma Nuland, né, essa mulher aí que eu falo para vocês nesse vídeo, né, ela também atuou em outras intervenções dos Estados Unidos, né, como por exemplo na Líbia, onde eles tiraram o Muammar Gaddafi, que não era favorável aos interesses norte-americanos há muito tempo. Ele queria vender o petróleo dele, os recursos dele, independente do controle norte-americano. Isso é intolerável para os Estados Unidos. Eles têm que controlar os recursos para ter o poder. E aí vem um cara que tem lá acesso a alguns recursos e de repente quer a independência dos Estados Unidos? Não. Eles derrubaram o Muammar Gaddafi patrocinando rebeldes. Houve uma revolução dentro da Líbia, patrocinada por essa galera aí, dos Estados Unidos, né, que tira o ditador para colocar qualquer um no poder, ou ficar na zona mesmo para eles aproveitarem e roubar. No Brasil também passou por um processo. Eles queriam um pré-sal, patrocinaram a Lava Jato, o golpe na Dilma, a sucessão do Temer, a eleição do Bolsonaro, porque eles controlavam o acesso aos recursos. O pré-sal é deles hoje. Destruíram o BRICS, ficaram com o pré-sal. Eles fazem isso não só no Brasil, não só na Líbia, mas no mundo inteiro. Tentaram fazer na Síria. Victor Nuland também estava por trás, né, da revolução na Síria. Eles queriam tirar o Bashar al-Assad. Só não deu certo porque os russos, né, que têm ideia dessa conspiração que eu estou apontando para vocês, que eles participam do jogo, interviram dentro da Síria. Sustentaram o Assad. Entendeu? Por isso que houve aquela reviravolta na guerra da Síria, onde os rebeldes estavam quase derrubando o presidente, e depois acabou tudo, né? Tinha mercenários do Estado Islâmico, rebeldes, todo mundo aí foi massacrado pelos russos. E o Assad continuou no poder. Pelo menos por enquanto. Eles também estiveram no Iraque. Victoria Nuland, esse mesmo nome, esteve atuando no Iraque. Na verdade, até o marido dela se expôs no evento Iraque. Porque os Estados Unidos queriam controlar os recursos do Iraque. Então, de repente, o Saddam Hussein não era mais interessante. Vamos derrubar o Saddam Hussein, né, e não precisa nem colocar um sucessor favorável no poder. A gente deixa aquele país no caos, na guerra civil, e vai saqueando tudo que a gente quiser da região. A gente aproveita a situação, cria umas bases ali, né, digamos, para preservar a ordem, né, e vai saqueando tudo. Desvia todos os recursos que a gente queria, que no caso era mais o petróleo do Iraque. Então eles derrubaram o Saddam Hussein. E teve gente que teve que fabricar, né, os motivos para intervir no Iraque. Lembra disso? Quem é que fabricou os motivos para intervir no Iraque? Quem criou aquela ideia de que o Iraque tem armas de destruição em massa? Surgiu essa notícia, que depois foi desmentida, muito tempo depois, na verdade, que não tinha arma nenhuma. Mas foi o motivo que deu para invadir lá o Iraque. Todo mundo apoiou a invasão do Iraque, senão o Iraque ia destruir o mundo. E aí não tinha arma nenhuma lá, mas aí os Estados Unidos destruiu o Iraque para roubar os recursos deles lá. Esse empresário, marido da Victoria Nuland, esteve por trás desse processo, de falar que o Iraque tinha arma de destruição em massa. Por quê? Porque era interessante para ele a guerra, já que ele ia vender muitas armas para o governo norte-americano para invadir o Iraque. Está entendendo a coisa toda? Essa Victoria Nuland, de novo, cara, vou chegar nela de novo, porque ela esteve por trás do golpe de 2014 na Ucrânia, que eu já citei para vocês como um dos gatilhos da guerra hoje. Houve uma revolução, chamada Revolução Euromaidan, porque foi na praça do Maidan, que se concentrou ali os rebeldes contra o governo. E essa Victoria Nuland participou. Tem fotos dela distribuindo bolinhos e biscoitinhos para os manifestantes, contra o governo da época. Eles queriam derrubar aquele governo
para colocar um fantoche qualquer para levar à frente, né, a ideia de provocar uma guerra com a Rússia. Hoje é o Zelensky. Mas ela esteve nas ruas ajudando o povo ucraniano a derrubar o seu próprio governo para colocar o fantoche dos americanos. Ela esteve nas ruas distribuindo bolinhos. Tem fotos disso aí. Na verdade, ela distribuiu muito mais do que bolinho. Victoria Nuland é acusada de manobrar, né, de operar cerca de 5 bilhões de dólares. Eu falei bilhões de dólares. Né, para patrocinar, né, a queda do governo ucraniano e a eleição de um fantoche qualquer. A revolução ucraniana foi fabricada, foi bancada, foi operada pelos Estados Unidos e quem liberou dinheiro foi a Victoria Nuland. Ela é tão importante nesse golpe na Ucrânia em 2014 porque ela chegou até a eleger, né, a garantir a eleição dos sucessores. Ela que controla quem vai governar a Ucrânia. Então eles têm muito interesse dentro da Ucrânia. Eles investiram muita grana até chegar no ponto de hoje. Então ele esteve por trás, né, de toda essa origem desse conflito na Ucrânia, ele esteve por trás. E aí, de repente, ela visita o Brasil nesse momento tenso aí de pré-golpe do Bolsonaro e você acha que é natural, né? Não tem nada a ver. Pô, vamos se portar com isso. Quem é Victoria Nuland? Eu nunca ouvi falar. Prefiro falar do Putin anticristo, do Macron anticristo, do Lula anticristo. E aí vem a mulher e o verdadeiro anticristo visitar o Brasil, né, sem uma coisa a ver com outra, né? Uma verdadeira profissional do golpe, de intervenções, de conspirações, vem ao Brasil, na véspera das nossas eleições. Ela, lógico que ela veio orientar, né, a galera que segue ela, veio dar algumas missões, veio soltar a grana, né, e de repente você acha que não tem nada a ver. Fica perdendo tempo com o reptiliano, com a Anunnaki aí, os canais de conspiração. Isso é conspiração que eu estou falando para você. Através de fatos mostrar como essa galera age, nos bastidores, as consequências das suas ações. Quando os Estados Unidos conseguem dar o golpe na Ucrânia com a ajuda dessa Victoria Nuland, né, eles iriam futuramente fabricar um conflito com os russos, então eles tinham que mexer nos interesses russos dentro da região, correto? E parte desse interesse russo na Ucrânia, né, além do acesso ao mar, por isso que o Putin toma a Crimeia após o golpe de 2014, para garantir ali seu acesso, né, ao Mar de Azov, né, e também tem a questão do gasoduto, porque um dos principais gasodutos que transferia gás natural, né, da Rússia para a Europa, que é uma fonte de renda importante para a economia russa, passava dentro da Ucrânia. E ao dar o golpe, você vai ter controle do governo e o governo vai controlar as empresas ligadas, né, à manutenção desse gasoduto. Então já era a intenção deles prejudicar essa fonte de renda russa. Né, primeiro cobrando um pedágio absurdo na transferência desse gás dentro da Ucrânia e quem sabe até de repente cortar o acesso dos russos, né, ainda que seja sacrificando a Europa, deixando ela sem gás. Depois é fácil acusar os russos. Mas eles controlam o gasoduto. Então eles queriam. Por isso que investiram 5 bilhões de dólares para tomar a Ucrânia. E aí você vê que depois, em reação a isso, o Putin, logo após 2014, começa a intensificar ali a produção, né, de um outro gasoduto, né, o Nord Stream 2, que é via fundo do mar, que não está, né, sob o controle ucraniano de um golpista por acaso, né, para vender esse mesmo gás para a Europa. E aí os Estados Unidos, né, já que perdeu, né, esse gatilho de acesso aí a esse gasoduto, vamos sabotar o outro gasoduto, senão a gente investiu milhares e milhares, bilhões de dólares na Ucrânia e a Rússia vai desviar, né, vai dar a volta na gente. Então começaram a sabotar esse Nord Stream 2 também, mesmo no fundo do mar, sabotando as empresas, sanções, questões burocráticas. Porque a intenção era provocar o conflito com a Rússia, senão não valeria a pena investir 5 bilhões de dólares e se aliar a fanáticos neonazistas para dar um golpe na Ucrânia e tomar o poder para provocar essa relação com a Rússia. Entendeu? Victoria Nuland é uma pessoa perigosa. Ela esteve no Brasil. Ela é mãe, para não dizer pai, de conspirações bem mais complexas do que você está acostumado a ver nos canaizinhos aí. E isso sim, né, é uma verdadeira obra de um anticristo. Valeu.